Como dizia um velho pastor amigo nosso, Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Hoje vamos falar sobre a oração persistente. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Parola número 144, começando mais uma roda de bate-papo inédita, e nessa semana a escalação está com Oráculo, Decano e 04, completando a nossa bancada virtual 2D, diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. E será que você está sentindo falta de alguém aqui? Novamente, mente brilhante em disciplina, tomou o terceiro cartão amarelo, está com um jogo de suspensão, mas não tem problema não, mente brilhante, assiste aí com a gente e vai aprendendo. Ô, Oráculo, você sabe que estava na semana, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fui parado na rua, né? Por uma pessoa que acompanha a gente já faz algum tempo, e ele fala assim, cara, eu estava assistindo uma paródia de vocês e o Oráculo falou uma coisa sensacional. Tem como você falar de novo? Eu falei assim, cara, o que foi ele? Cara, ele criou um termo que são os parolovers. Eu falei, uau! Então agora daqui para frente, você que está aí do outro lado da telinha, do outro lado do seu dispositivo, do seu notebook, do seu smartphone, quem sabe da sua Smart TV, assistindo no conforto da sua casa. Você que é um paralover, seja muito bem-vindo a mais essa roda de parola inédita. E aí, 04, firmeza na rocha? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E vocês, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, cara. Parece uma gripe que me pegou e me judiou, mas legal, cara, judiou legal. Comecei a voltar a falar hoje, depois de 12 dias de gripe. Muito forte, muito forte. Meu Deus. E aí, Oráculo, como é que tá, Presidente Prudente? Tá chique demais da conta. Estamos ganhando essa cidade para Jesus e vamos ganhar, né? Em nome de Jesus, a cidade, as cidades vizinhas, trabalhando para o reino aqui. Glórias a Deus. A benção. Aleluia. Aleluia. Meninos, vamos parolar, vamos começar a nossa roda de parola aqui. E nessa semana a gente já está avançando aqui no capítulo 7. Para quem está nos acompanhando desde o começo dessa série, nós estamos na 17ª parola dentro do tema Sermão do Monte. Começamos há quase 4 meses e meio atrás, falando por que no monte? E aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo semana após semana temas muito bacanas, muito especiais. Se você não pegou do começo, eu quero realmente desafiar você a estar acompanhando desde o princípio dessa série, porque tem muito ensinamento bacana, tem muita palavra de conhecimento aqui, e a gente realmente quer encorajar você a estar acompanhando essa série desde o começo. Bom, meninos, vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 7, a partir do versículo 7. E esse texto que vai do 7 até o 12, Jesus está falando para a gente a respeito de oração, né? Então, como a gente já conversou bastante sobre oração, então, se você está chegando agora no canal e não sabe, se você quiser puxar aqui no nosso banco de dados, no final desse vídeo, eu vou deixar os links para você acompanhar. A parola de número 62, nós intitulamos de Assim na Terra como no Céu. Nós vamos lá falar exatamente de todas as definições, princípios, propósitos a respeito da oração. Então, nessa semana aqui, a gente não vai entrar especificamente nesse viés da definição de oração, da importância da oração, mas Jesus traz aqui, a partir do versículo 7 de Mateus 7, uma característica da oração que até então ele não havia colocado nos outros pontos em que ele fala de orar, como, por exemplo, na oração modelo
e falada lá em Mateus 6. Então aqui Jesus está entrando com um tempero, vamos dizer assim, uma pitada, como a gente gosta de falar, uma temperada aqui, onde ele introduz um assunto que é a perseverança. Outros vão falar de insistência, alguns mais ousados talvez vão chamar de teimosia, né? Mas aqui a gente quer aqui trabalhar a respeito da perseverança. O que é? É você orar e continuar orando até que a resposta chegue. Muitas vezes a nossa vida de oração, a gente cai no erro de começar intensamente uma coisa, mas por falta de disciplina e de constância, não estarmos firmes nessa prática de oração. E a questão da consistência, a questão da perseverança, é algo que extrapola, inclusive, até o próprio tema oração. Nós usamos numa outra série que nós fizemos, chamada Fundamentos, nós fizemos uma parola específica sobre perseverança. Depois, no final, mais para frente, eu vou trazer o número dessa parola para a gente trazer a memória do pessoal. Mas Jesus traz aqui essa pitada, então, de que nós devíamos insistir. Então, para você que está nos acompanhando, existe uma leitura paralela desse texto que a gente quer trazer para você, só para você anotar e depois vai ler com calma, mas lá em Lucas 11 é o texto paralelo dessa passagem e ele fala a respeito da insistência. Paulinho, vamos dar uma introduzida no assunto aqui. Por que a gente deve insistir tanto em oração? E aí a pergunta de R$1 milhão, né? Será que Deus muitas vezes responde a nossa oração pelo cansaço? Se tem uma coisa que Deus definitivamente não vai fazer, deixar a gente ganhar no grito, né? Isso não vai acontecer, definitivamente isso não vai acontecer, né? Mas vamos lá, deixa eu organizar uma resposta para você, Arthur. Primeiro, qual a importância da oração? Deixa eu começar por aqui. Você já percebeu que a oração não é um mandamento? Né? Quando Jesus ele toca no assunto oração, no capítulo anterior de Mateus, ele toca da seguinte forma: quando orardes, orareis assim. Né? E aí vem, então, a oração modelo. Quando ele coloca o quando, que ele coloca o quando para a oração, ele coloca o quando para o jejum, né? Ele está pressupondo que essa já seria uma prática comum ao discípulo. Né, que essa já seria uma prática diária do discípulo. Né, como se ele dissesse assim, quando você for beber água, quando você for se alimentar, como se fosse algo assim tão elementar, tão óbvio, né, o discípulo orar, que ele já nem manda o discípulo orar. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender acerca da oração é que a oração ela precisa ser parte daquilo que nos mantém vivos, né, na presença do Senhor, daquilo que nos nutre de presença de Deus, né? E aí, por conta disso, essa prática precisa ser uma prática não apenas comum, mas uma prática inteligente. Quando eu falo inteligente, eu estou dizendo no sentido da gente conhecer, da gente saber aquilo que nós estamos fazendo. E definitivamente, agora indo mais diretamente para a sua pergunta, o sujeito que ora tentando convencer Deus de algo, esse cara não entendeu oração. Aliás, eu vou até um pouco além, esse cara não entendeu Deus. Né? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não muda, sobre ele não há sombra de variação. Então, aquilo que Deus predeterminou, né? Vou usar Paulo quando escreve aos Efésios, aquilo que Deus predeterminou segundo o conselho da sua vontade é o que vai acontecer e ponto final. Né? Efésios, em alguma Bíblia, na tradução, por exemplo, Almeida, Revista e Atualizada, conselho da sua vontade vai estar como beneplácito, né? Um termo bonito, difícil de usar, né? Não muito comum, mas é isso que quer dizer ali, Deus sendo aconselhado pelo seu próprio instinto daquilo que é bom e deve ser aplicado em referência
a humanidade, né? Então, nós não vamos mudar a ideia de Deus a partir da nossa persistência. No entanto, a palavra aqui, ela vai deixar claro que a nossa oração, ela, além de ser uma prática comum e pressuposta do crente, ela precisa ser constante, ela precisa ser persistente. O texto bíblico fala isso, né? Do bater, bater, bater. No off a gente estava conversando um pouquinho, o Xandão falou da tradução dele, eu acho que vai ser legal o Xandão depois tocar nesse ponto, né? Mas do bater para que a porta se abre, né? Do ficar procurando para que eu possa encontrar, né? E aí vem o resultado, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, né? Tinha um amigo meu, e eu digo tinha porque ele já foi recolhido pelo Senhor, ele era um pastor metodista também, e ele tinha um conceito muito legal de oração. Ele dizia assim, ó, não existe oração que Deus não responda. Não existe oração que Deus não responda. Algumas ele vai responder com um sim, algumas ele vai responder com um não, algumas ele vai responder com um silêncio, que significa não está na hora nem de eu te dizer sim, nem de eu te dizer não, então espera mais um pouquinho. Né? Então não existe uma oração que Deus não responda. Então, de fato, Jesus ele está sendo real aqui, ele não está dizendo que eu vou ser atendido no que eu peço, mas ele está dizendo que eu vou ter resposta. Né? Isso é uma realidade. Isso é tão verdade que se a gente olhar para 2 Coríntios capítulo 12, e aí mais uma vez, mais efetivamente na sua pergunta agora, Arthur, nós vamos ver Paulo, grande apóstolo Paulo, um cara que era assim com Deus, falando assim, ó, eu tenho espinho na carne, um mensageiro de Satanás que foi enviado para me esbofetear, e por 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse esse espinho de mim. O que Deus respondeu? Primeira vez que Paulo orou, silêncio. Segunda que Paulo orou, silêncio. Terceira que Paulo orou, Deus falou não. Então, de todas as 3 possíveis respostas, a única que não veio era que Paulo queria. Mas Deus deu 2 silêncios para Paulo e um não, né? Para evidenciar que não é na persistência que a gente vai mudar a ideia de Deus. Mas na persistência nós vamos alcançar resposta da parte do Senhor. E isso sim, Jesus está deixando claro aqui. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Arthur, definitivamente esse poder de fazer Deus mudar de ideia, cara, isso não é atributo que foi conferido ao ser humano, por mais justo que ele seja. Né? Não é um atributo conferido a nós, não. Né? E que bom, né? Abrindo um parêntese aqui, eu acho que eu falei isso na parola com o pastor Marquinhos, né? Que bom que Deus não atende todas as orações que a gente faz, porque a gente também faz uns pedidos bastante sem noção, vez ou outra. Eu não, mas algumas pessoas que eu conheço fazem alguns pedidos bastante sem noção, vez ou outra. Eu já ia confessar aqui que o Paulinho pegou o exemplo que eu ia usar de Paulo insistindo, né? E agora eu fiquei meio sem chão, mas tô brincando. Na realidade, eu fiquei pensando assim, enquanto o Paulinho falava, né? Mateus 6 e Lucas 11, que está no mesmo assunto, Jesus traz o ensino sobre a oração, né? Mateus 7 e também Lucas 11, ele pressupõe que seus discípulos, que somos nós, né, teríamos a prática da oração, né? E aí ele traz mais um... Somos nós. Somos nós, né? Isso faz tempo. Xan, já que eu te faz tempo. Eu nunca vi, eu só ouvi falar pelos mais novos. Mas, ó, já que eu te interrompi, deixa eu falar. Tem um outro exemplo aí, que se você, já que eu estraguei tudo, dá para usar, né? De alguém que ora insistentemente, a realidade não muda. Abacuque, né? Verdade. Abacuque, né? Não, é verdade. Eu botei um outro cara aqui, depois eu vou falar no finalzinho. Mas aí, Paulinho, eu estava construindo a minha ideia e você derrubou meu castelinho de cartas, hein, meu irmão? Mas amém. Oh, amém. Meu Deus! Não, a gente estava no Somos Nozes. Então, Jesus estava, né, pressupõe que nós estaríamos orando. Eu acho bem legal, gente, acho que todo mundo já ouviu alguém falar assim, a gente não tem que ficar pedindo as coisas para Deus, é só agradecer.
Muita gente fala isso. E aí, aqui já cai por terra pela própria palavra, que Jesus fala assim, olha, peçam, né? Continuem pedindo, né? Sejam insistentes naquilo. É interessante, assim, eu posso até estar pedindo errado, uma hora, Deus que é bom, ele vai, que a gente vai entrar nisso depois, ele vai de alguma forma me ensinar, me corrigir, mesmo que no primeiro momento que eu estou pedindo não é legal. Né? Eu já pedi emprego e Deus me mostrou por sonho que aquele que eu estava pedindo especificamente no futuro não seria bom para mim. Né? Eu pedi por uma namorada, Deus me mostrou anos lá na frente, casado, como é que seria ruim, eu distante da presença de Deus. Então, assim, olha, a gente pode pedir. Vamos lá, para Abraão, insistiu com Deus, não foi? Ele, Senhor, se tiverem 50 justos, na hora de destruir Sodoma e Gomorra, ele estava orando, ele estava insistindo com Deus, só que ele parou em 10. Se ele chega em 5, ele acertava, né? Ou perto ali de 5, ele ia estar, embora só foi Ló, a mulher e as duas filhas, nem os genros foram. Então, a gente vê insistência. Eu acho que o legal desse texto Deus falar assim, pode insistir comigo. Se você tiver errado, se eu não for mudar a situação, eu vou te responder como eu respondi para Paulo. Aí o cara que eu ia usar, Paulinho e Arthur, é Davi. Deus ia recolher o filho dele, o primeiro filho que ele teve lá com Betseba. Mas ele passou lá, se eu não me engano, 7 dias em oração. 7 dias de jejum, mas jejum em favor de que Deus não recolhesse o menino. Quando recolheu o menino, ele simplesmente se levantou e bola para frente. Paulo, bola para frente. Eu acho que o mais importante é insistir. Se não é o que eu queria, eu não me magoar, é tocar a bola para frente. Eu tenho que aprender com esses homens de Deus e falar assim, eu vou pegar isso aqui. O mais importante, Deus me respondeu. Eu acho que esse é o mais importante. Insisti, bati, fui até onde eu tinha. Quando Deus respondeu, ok, então muda a prosa agora, o caminho é outro. Acho que o importante é assim, ele está aqui, continue pedindo. E aí eu vou ler o texto aqui que eu falei para você que eu li na hebraica, diz assim, peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Então é continuar, ser contínuo no nosso pedido. Enquanto vocês estavam falando, me veio na memória o texto de abertura da parola que a gente fez sobre oração, que também é uma frase do Luciano Subirá, que ele fala assim, que oração não é uma forma da gente mudar a Deus, mas é a forma que Deus encontra de nos mudar. Né? E aí, eu quero puxar uma outra frase que o Paulinho usou também nessa mesma parola, e ele falou assim, se Deus respondesse todas as minhas orações, o mundo estaria melhor ou só eu estaria melhor? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E por muitas vezes eu tenho escutado a respeito de oração e confesso que às vezes alguns caminhos eles acabam se desencontrando, mas alguns falam que a oração que Deus mais responde é aquela oração que não é feita em nosso próprio favor, que é feita sempre em favor dos outros. Mas eu sei que tem orações que a gente faz para nós mesmos e que Deus atende também. Mas eu queria levantar uma questão aqui para a gente meditar, e aí, propositalmente, eu vou jogar a questão bondade de Deus para o segundo bloco, mas quando a gente fala a respeito de orar continuamente, pode dar uma sensação errada para algumas pessoas, quando lê um texto no primeiro momento, que a pessoa ela vai ser insistente orando a mesma coisa a cada 30 segundos. Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Igual criança faz com a gente. Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá. E o texto aqui, na verdade, está falando de constância, mas ele não fala com essa brevidade de tempo. Ele fala de a gente orar por uma coisa hoje e amanhã de manhã, quando nós tivermos nosso tempo de oração, trazer de novo aquela questão, e daqui 2 dias a mesma coisa, e daqui 3 dias a mesma coisa. Isso me faz parar para pensar, meninos, que esse intervalo entre uma oração e outra é um tempo suficiente para que vai me levar a pensar se aquilo que eu estou pedindo para Deus realmente eu deveria estar pedindo ou não.
Quando a gente muitas vezes usa a questão de esperar em Deus, e Deus ele responde a gente com um silêncio, ou demora um pouco mais para a resposta vir, é um tempo que a gente para e fala assim, será que eu estou orando a coisa certa? Será que o que eu estou orando não é algo simplesmente egoísta? Será que o que eu estou orando, eu estou pedindo por vingança em vez de justiça de Deus? Será que aquilo que eu estou orando é só para engordar o meu coração? Será que o que eu estou orando é simplesmente para mostrar para as pessoas que eu sou mais abençoado do que elas? Então tem muitas coisas que são, muitas vezes, camuflados de motivos de oração, mas na verdade trazem o intuito original do nosso coração, aquilo que está escondido. E quando Jesus fala que a gente deve insistir na oração, persistir na oração e nunca desistir na oração, eu creio que esse tempo de perseverança é um tempo de autoavaliação. É um tempo que a gente vai parar, ouvir a voz do Senhor, ou parar para analisar se as nossas motivações estão corretas. E quem sabe a nossa oração não muda? Quem sabe, quando você chegar no seu 21º dia de oração, a sua oração não está diferente do que aquela do primeiro dia. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter passado por uma situação como essa, de começar orando por um período, orando por uma coisa, e depois de um período você perceber que a sua oração mudou totalmente. Por quê? Porque durante o processo o Senhor já está tratando no seu coração. Durante o processo, o Senhor já está tratando não só você, mas as circunstâncias em volta de você, para que você perceba com clareza aquilo que você está pedindo. Então, eu queria trazer essa minha primeira fala só dentro desse tempo, mas eu queria rapidamente escutar vocês, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, a respeito dessa perspectiva de ser moldado por Deus no tempo da espera, meninos. Arthur, eu entendo que o principal é que a oração ela tem que partir de um relacionamento sincero com Deus. Eu não olhar para o Senhor como o meu caixa eletrônico, eu não olhar para o Senhor como aquele que só vai estender as mãos e me abençoar, mas olhar para o Senhor e saber que aquilo que está escrito em Hebreus, que foi aberto um novo e vivo caminho, é um privilégio de entrar na presença de Deus, que só os sumos sacerdotes tinham no passado. Então, o principal da oração é conhecer a Deus. O restante vai fazer parte. Mas por que eu estou lá? Eu costumava falar assim, quando eu entro para orar, não entra o pastor Xandão. Entra o Xandão. Entra o filho, que exerce um cargo de pastor numa igreja chamada Plenitude de Deus. Mas quem entra ali entra o homem, o ser humano, né? Que vai colocar toda e qualquer situação. Então, eu gosto desse ponto de partida. E aí, o principal não é só... Que nem você falou, tá? Acho que a resposta na tua pergunta não é só eu chegar e ficar só pedindo, mas eu ter uma sensibilidade de entender para onde Deus está mudando a prosa. Então, não adianta. Mas essa sensibilidade eu vou percebendo e eu já vou mudando. No dia seguinte, ela já vai ser outra. E vai ter situações em que você realmente vai bater na porta do céu. Isso já aconteceu comigo quando eu li esse texto, eu escolhi 2 pessoas, você falou sobre isso, de orar pelo próximo, e uma delas, só vou falar uma delas, assim, eu achava ela muito triste, corte de cabelo, roupa escura, e eu mirei a oração nela para Deus trazer alegria. No outro domingo, 7 dias depois, todo dia orei por essa pessoa. Alegria, alegria. No outro dia, as vestes dela não eram coloridas, ela nunca foi de usar roupa colorida, mudou o corte de cabelo, o semblante era outra. E ali, assim, por mais que eu orei por ela, eu entendi que Deus responde uma oração contínua, com foco, né? Mas sensível, olha, não, né? Outras situações, não, eu vou mudar teu coração para que você possa mudar a tua oração. Eu acho que agora cabe melhor ainda, né? Eu quis dar um pitaco pro Xandão aquela hora, mas eu acho que agora cabe melhor ainda o exemplo de Abacuque, né?
Porque Abacuque, ele é um baita de um exemplo exatamente disso que você falou, Arthur, de alguém que começa, o livro dele começa com uma oração apavorada, né? Até quando, Senhor, gritarei violência, violência, o Senhor não me ouvirá, né? Aí depois ele resolve refletir um pouquinho acerca daquilo que ele estava orando, né? E ele diz, olha, eu vou subir na torre de vigia para ver o que o Senhor tem para falar comigo. E logo o coração dele muda. A circunstância não. A circunstância de exílio, a circunstância de escravidão, ela não muda. Mas o coração de Abacuque muda. Ao ponto de, no final do livro dele, ele ter aquele cântico de convicção, aquele cântico de fé tão tremendo, ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira não exista, ainda que não haja animais no pasto, contudo me alegrarei no Senhor, né? Então, o coração desse homem muda de uma forma tremenda. Agora, olha só, o pressuposto básico de oração, o Xandão falou, né? A oração, ela precisa partir do pressuposto que nós conhecemos Deus, né? Então, se nós conhecemos Deus, a gente entende que Deus fala, que o Senhor fala, né? Que o Senhor responde, que o Senhor interage, que o Senhor é dinâmico, né? Nós não estamos falando com um Deus morto, nós não estamos falando com um Deus estático, nós não estamos orando diante de uma lápide de alguém que não nos vai responder, mas nós estamos diante daquele que vai trazer resposta para nós. Logo, esse tempo, Arthur, que você apelidou aí de tempo de reflexão, né, tempo da gente refletir sobre aquilo que nós estamos orando e pedindo, cara, isso nada mais é do que Deus falando conosco, o tempo para Deus falar conosco. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra traz a recomendação, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É eu, de fato, falar quando necessário, né? Mas eu também estar predisposto a ouvir o que Deus tem para falar comigo e aquilo que Ele tem para ministrar como resposta, transformação e direção até para mudar a minha oração. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar pausa aqui neste primeiro bloco da Parola 144, a 17ª, dentro do tema Sermão do Monte. Então, para você que aí nos acompanha, você que é um Paralover, que você está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Se você prefere em formato de podcast, o nosso canal também está nas principais plataformas, que são Spotify, o Deezer e a Amazon Music. Fique sintonizado conosco, deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra no segundo bloco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.